Pessoal, tudo bem com vocês? Já faz bastante tempo que o pessoal aqui do canal vem me pedindo para trazer vídeos que falem sobre os acidentes graves, os acidentes terríveis que aconteceram no decorrer da história da Fórmula 1. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos aqui no canal que vai contar um pouco a história desses acidentes. Acidentes que foram impressionantes, muitos deles infelizmente fatais, até para fazermos uma comparação do que já rolou na Fórmula 1 antiga e o quanto a Fórmula 1 evoluiu no quesito segurança até os dias atuais. Prestarmos um pouco atenção em tudo que já foi falho dentro da Fórmula 1 e o que ainda dá para ser melhorado, né? Sempre dá para melhorar. E claro que eu vou trazer também aqui algumas curiosidades que envolvem esses acidentes que aconteceram. Então vamos lá, pessoal, para parte 1 dos acidentes mais terríveis da história da Fórmula 1. Eu já falei algumas vezes aqui no canal, pessoal, sobre um piloto aí da história da Fórmula 1 que eu admiro muito, lá dos anos 50, que tem uma história meio inusitada, que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal e que acabou tendo um fim trágico em um acidente terrível. Eu tô falando do inglês Peter Collins, que foi companheiro do Fangio na Ferrari em 1956. E a história inusitada, que eu até já contei algumas vezes aqui no canal, é que no ano de 1956, quando os dois eram companheiros de equipe, junto com o Luigi Musso, lembrando que naquela época as equipes podiam ter vários pilotos integrando, Collins e Fangio disputavam o título mundial entre si, além de mais dois pilotos. Na briga estava também o inglês Stirling Moss e o francês Jean Berrat. Dentre os dois companheiros da Ferrari, o Collins era o que tinha menos chance de levar o título. Ele precisava vencer a corrida e ainda precisava de uma combinação de resultados ali para terminar o campeonato na frente do Fangio e do Moss, que eram os dois favoritos ao título mundial. Só que durante a corrida, enquanto o Peter Collins era o segundo colocado, só atrás do Stirling Moss, o Fangio teve um problema no carro e precisou abandonar. E naquela época, os companheiros de equipe poderiam trocar de carros entre si no decorrer de uma prova. Com o abandono do Fangio, imediatamente a Ferrari começa a mandar mensagem para o seu Luigi Musso, pedindo para o Musso parar nos boxes e entregar o carro para o Fangio seguir a carreira, já que o Musso não tinha mais chance de ser campeão. E o Fangio precisava chegar ali pelo menos entre os 3 primeiros. O Luigi Musso nega-se a parar e entregar o carro. O Peter Collins, vendo aquela situação, entra nos boxes, desce do carro e entrega o carro pro Fangio. Ou seja, o Collins abre mão da sua disputa pelo título mundial para dar chances ao Fangio buscar mais um título. O Fangio volta para a pista, termina na segunda posição, conquista os pontos necessários para levar ali o seu 4º título mundial. Questionado sobre essa sua atitude depois da corrida, o Collins diz em entrevista que o Fangio merecia levar o título daquele ano e que o Fangio já estava em uma idade avançada, não teria mais muitos anos de carreira pela frente e não teria mais muitas chances de disputar títulos mundiais. Enquanto ele, o Collins, que naquela época ali tinha entre 24 e 25 anos, era jovem e tinha muito tempo pela frente para brigar pelos seus títulos. O que o Collins não sabia ali naquele momento é que a sua carreira não iria mais tão longe assim. Pouco mais de 1 ano e meio depois dessa corrida onde ele entrega o carro para o Fangio, no Grande Prêmio da Alemanha de 1968, o Peter Collins sofre o acidente que encerraria sua carreira e tiraria sua vida. No longo circuito de Nürburgring, Nordschleife, o Peter Collins em certo momento perde o controle do carro, o carro vai pro lado da pista, bate em uma vala, ele é catapultado para fora do carro enquanto o carro capotava, acerta em cheio uma árvore à beira da pista, sofre sérios ferimentos na cabeça com a pancada, é levado para o hospital e acaba falecendo. Uma curiosidade macabra envolvendo esse acidente do Collins é que em poucos meses os 3 pilotos da Ferrari ali daquele ano perderam a vida. Pouco tempo antes, o Luigi Musso, companheiro do Collins, tinha falecido em um acidente. E meses depois, o inglês Mike Hawthorn, que acabou sendo campeão mundial ali em 1968, também acaba falecendo em um acidente automobilístico após o término da temporada. O segundo acidente do nosso top 5 de hoje traz o encerramento da história de um dos grandes pilotos alemães da Fórmula 1, Wolfgang von Trips, onde nós tivemos uma das maiores tragédias da história do automobilismo mundial. O Von Trips começou a correr na Fórmula 1 ainda em 1956, só que foi ali em 1961 que ele buscou o protagonismo dentro da categoria, correndo com a lendária Ferrari Tubarão, aquele carro compacto, lindo da Ferrari, com aquelas aberturas no bico. Logo no início da temporada, ali na segunda corrida, o Von Trips busca sua
sua primeira vitória na Fórmula 1. E o que seria a primeira vitória de um piloto alemão na Fórmula 1. Faz uma temporada muito regular, logo na sequência vence também o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, e chegando na penúltima corrida da temporada, o Grande Prêmio da Itália, o Von Trips era líder do campeonato e favorito a levar o título mundial. O principal concorrente na disputa pelo título era o seu companheiro de equipe, o norte-americano Phil Hill, e as coisas iam dando certo ali pro alemão. Ele conquista a pole position pro Grande Prêmio da Itália, ali em Monza, quando Monza ainda era aquela configuração longa, quando se corria no oval de Monza. E o Phil Hill ficou apenas com a quarta posição no grid. Só que logo na largada, o Von Trips fica para trás e o Phil Hill passa por ele na pista. Impondo um ritmo forte para tentar se recuperar na corrida, o Von Trips acaba se envolvendo num acidente que tornaria-se o maior acidente da história da Fórmula 1. Na reta de Monza, antecedendo a curva parabólica, o Von Trips tenta passar pelo inglês Jim Clark, só que acaba tocando na Lotus do Clark. O carro do Von Trips dá uma guinada para a esquerda, acaba sendo alavancado por um barranco que tinha na beira da pista, voa sobre a tela que separava o público da pista e acaba atingindo as pessoas. O Von Trips acaba morrendo na hora, após ser atirado para fora do carro. E mais 15 espectadores acabaram perdendo a vida após serem atingidos pelo carro desgovernado. Como era de praxe naquela época, nessas situações a corrida não parava, a corrida segue até o fim. O inglês Phil Hill acaba vencendo a prova, passa o Von Trips na tabela e sagra-se campeão com uma corrida de antecedência. Depois dessa tragédia, a parte oval de Monza nunca mais seria utilizada em uma corrida de Fórmula 1. E uma grande curiosidade envolvendo o Von Trips é que ali no ano de 1961 o Von Trips construiu um kartódromo na Alemanha. Anos depois, quem compraria esse kartódromo era um pedreiro alemão que colocaria ali nesse kartódromo seus 2 filhos para dar os primeiros passos na Fórmula 1. Um tal de Michael e um tal de Ralf, de sobrenome Schumacher. O terceiro acidente do nosso top 5 de hoje é outro acidente fatal. Eu diria que talvez o mais inusitado da história da Fórmula 1 e, sem sombra de dúvidas, um dos mais brutais. Eu tô falando do acidente do britânico Tom Pryce no Grande Prêmio da África do Sul de 1977, em Kyalami. O Pryce entrou na Fórmula 1 ainda em 1974 e era considerado por muitos ali naquela época uma das grandes promessas britânicas na Fórmula 1. Vinha fazendo grandes resultados correndo pela equipe Shadow e acabou tendo sua carreira abreviada e sua vida encerrada na terceira etapa de 1977, mais exatamente na volta 22 do Grande Prêmio da África do Sul de 77. Ali naquele momento da corrida, o Pryce avançava tentando evoluir no pelotão, integrava a 13ª posição, ia caçando na pista a marcha do alemão Hans Stuck e a Ligier do francês Jacques Laffite, quando seu companheiro de equipe na Shadow, o italiano Renzo Zorzi, tem problemas no carro. O Zorzi para na beira da pista com problemas no motor e começa um princípio de incêndio no carro do Zorzi. O piloto sai sem problemas do carro ali, que começa a pegar fogo, quando chega um fiscal com extintor de incêndio e começa a apagar as chamas. Mas do outro lado da pista, correu ali pro local do incêndio outro fiscal com um extintor em mãos, que era um garoto de nome Jansen Van Vuren. Tinha apenas 19 anos. O Tom Pryce passa pela pista exatamente no momento em que o garoto cruzava com o extintor em mãos. Ele acerta o garoto a 280 km por hora, que eu não preciso nem falar que acabou perdendo a vida instantaneamente, sendo que o extintor que o jovem fiscal segurava acerta em cheio a cabeça do Tom Pryce. O impacto foi tão forte que acabou removendo o capacete do Pryce. O Pryce teve morte instantânea, a sua Shadow desgovernada seguiu pela reta e acabou atingindo a Ligier do Jacques Laffite, que também deixou a prova ali naquele momento, sem ferimentos. Como de praxe, a corrida prosseguiu. Quem acabou vencendo aquela prova foi o Niki Lauda, da Ferrari, que buscava ali a sua primeira vitória após aquele grave acidente de 1976. O Lauda não tinha vencido mais depois do acidente na Alemanha em 76. E uma outra triste coincidência dessa prova é que foi ali a última corrida do brasileiro José Carlos Patti. O Patti, que corria pela Brava ali naqueles anos, acabaria perdendo sua vida 13 dias após esse acidente do Tom Pryce, em um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. O quarto acidente que eu vou comentar aqui hoje, pessoal, foi o primeiro acidente que eu assisti ao vivo, ali na tela, no domingo pela manhã, ainda na minha infância. E eu lembro muito bem de, mesmo sendo uma criança, sendo pequeno e não entendendo muito as coisas, eu fiquei paralisado na frente da televisão, sem acreditar no que estava acontecendo e extremamente preocupado. Eu tô falando do acidente do austríaco Gerhard Berger no Grande Prêmio de San Marino de 1989. O Berger ali em 89 integrava a equipe Ferrari já há 3
anos, depois de passagens pela ATS, pela Arrows e pela Benetton. Ele já era um piloto consolidado ali naquele momento da carreira. A Ferrari em si contava muito com o trabalho do Berger dentro da equipe. Ali em Imola, que é uma das casas da Ferrari, a expectativa da torcida italiana era grande em relação a uma vitória da Ferrari. Até porque o inglês Nigel Mansell, o companheiro do Berger na Ferrari, já tinha buscado uma vitória naquela temporada. Só que nos treinos classificatórios, a McLaren sobrou, com o brasileiro Ayrton Senna fazendo a pole position e o francês Alain Prost na segunda posição. O Nigel Mansell largou em terceiro e o Berger estava largando apenas em quinto. Ali nas primeiras 3 voltas, o Berger se manteve em quinto, mas ele vinha tentando atacar o italiano Riccardo Patrese da Williams. Só que, inexplicavelmente, a asa dianteira da Ferrari do Berger colapsou. E sem a asa dianteira, sem pressão aerodinâmica, o Berger passa reto na curva Tamburello e dá em cheio no muro. Era início de prova, todos os carros ali naquele momento estavam com o tanque cheio de gasolina até a boca, a gasolina jorra para fora do carro e começa um incêndio. O Berger fica imóvel dentro do carro no meio de uma bola de chamas. E todo mundo ali ao redor já esperava pelo pior. O socorro veio rápido até para aquela época. Se for comparar com hoje em dia, diríamos que foi demorado. O pessoal chega, apaga o incêndio, a corrida é interrompida. Nessa época as interrupções já eram mais frequentes nos casos de acidentes. É retirado do carro e levado para o hospital. De forma impressionante, o Berger não sofre praticamente nada. E é muito interessante que ele fala em entrevista depois, contando os momentos ali do acidente. Eu vou ler o trecho da entrevista aqui para vocês. Eu realmente não me lembro de nada sobre a corrida até o acidente. É engraçado como o cérebro funciona, porque me lembro de cada detalhe do acidente e do impacto, e nada antes. Eu tentei virar o volante, nada. Então eu tentei frear, nada. Aí eu só disse, merda. Agora é me preparar para o impacto e apenas rezar. O Berger ficou mais ou menos uns 3 minutos inconsciente após a pancada no muro. E o detalhe é que esse carro de segurança que entrou rápido, de certa forma, na pista ali naquele momento, ele era resultado de um novo conceito que era implementado ali mesmo, na Itália, naquele ano, onde o carro de segurança que transportava os médicos era mais ágil e veloz do que a ambulância. Ele chegava antes no local do acidente. E inclusive ele tinha autonomia para entrar na pista sem necessidade de autorização do diretor de prova. Eram ali as evoluções dos procedimentos de segurança da Fórmula 1 que nós íamos presenciando. Por mais que o Berger quisesse correr a corrida seguinte, o Grande Prêmio de Mônaco, ele foi barrado. E foi a única corrida que o Berger ficou de fora, hein? Ali em Mônaco, 1989, a Ferrari entra na pista apenas com o Mansell. Após ficar fora do Grande Prêmio de Mônaco, o Berger retorna no México. Só que tem um restante de temporada bem ruinzinho. Nem tanto por culpa dele, mas por falhas que o carro da Ferrari vinha apresentando naquele ano. E ao final do ano, o austríaco simplesmente trocaria de lugar com o francês Alain Prost. O Berger migraria para a McLaren e o Prost ocuparia o lugar do Berger na Ferrari para a temporada de 1990. E esse último acidente do nosso Top 5 de hoje, galera, é outro que eu também estava assistindo ali na televisão, num domingo à tarde, ao vivo, mais recentemente. E mais uma vez eu ficava paralisado em frente à televisão, imaginando o pior. Grande Prêmio do Canadá de 2007. E talvez a pancada mais forte que eu vi na história da Fórmula 1 que um piloto já deu. O polonês Robert Kubica, correndo pela BMW Sauber. O Kubica entrou na Fórmula 1 ainda em 2006. Correndo pela BMW Sauber. Sempre foi apontado como um dos grandes nomes da sua geração, ainda nas categorias de base. É muito difícil encontrar piloto daquela época que não diz que o Kubica era o adversário mais difícil de bater, que foi colega dele ali na base. Na Fórmula 1, fazia desempenhos muito bons e vinha evoluindo dentro da categoria. Ali no Canadá, em 2007, o Kubica vinha fazendo uma corrida normal, sem muito brilho. Ocupou ali o 8º lugar na primeira parte da corrida. Depois de um safety car, acabou sendo prejudicado, caiu mais para trás. E logo após a relargada, quando o safety car sai da pista e estava todo mundo embolado, o Kubica, tentando se recuperar, decide ir rápido para cima do italiano Jarno Trulli, da Toyota. Vindo mais cheio que o Trulli, o Kubica tira para o lado para fazer a ultrapassagem em cima do italiano, antes da freada do hairpin. E aí os carros se tocam. O Kubica, que estava rápido demais, acaba perdendo o controle do carro. Atinge um degrau na área de escape na grama, o carro é catapultado e jogado em direção ao muro, dando um impacto violentíssimo, sendo ricocheteado e jogado de volta para a pista. E para piorar, quando ele volta para a pista, o que sobrou do chassi, com o Kubica dentro, sai capotando. A cena do Kubica balançando dentro daquele pedaço de chassi enquanto ele dava as últimas capotagens
é assustadora. Aí o carro sai escorregando no guarda-reio e já chegando ali no hairpin, ele para, virado de lado, exatamente a 90 graus. Era visível que o Kubica estava inconsciente ali dentro do carro. A imagem era assustadora. Dava pra ver os pés do Kubica expostos na parte frontal do carro. Era coisa que não se via há muito tempo na Fórmula 1. Mas o Kubica fica desacordado por pouco tempo. Em pouco tempo ele começa a se mexer dentro do cockpit. Logo que o socorro ia chegando por ali. Os minutos logo após o acidente foram bem intensos, principalmente porque nenhuma informação oficial era passada pela organização da prova ou pela própria equipe. Até que o empresário do Kubica aparece e se pronuncia dizendo que o polonês não tinha sofrido nenhuma fratura e que estava consciente. Já estabilizado, o Kubica foi levado para o hospital, ficou sendo monitorado, principalmente porque ele teve concussão devido às fortes pancadas na cabeça. E ele ficou com o tornozelo direito machucado também, mas coisa leve. Passou a noite no hospital e recebeu alta no dia seguinte. O impacto da Sauber do Kubica com o muro, ele aconteceu a mais de 300 km por hora. E o carro atinge o muro exatamente no ângulo de 75 graus, sendo que a força G projetada ali nesse acidente foi de 75 vezes a força da gravidade. Foi simplesmente um milagre o Kubica ter saído inteiro do carro depois dessas condições. E apesar do Kubica ter recebido alta ainda ali na segunda-feira, no dia seguinte após o acidente, e ele dizer ter plenas condições de voltar a pilotar logo na corrida seguinte, os médicos barraram ele. No Grande Prêmio dos Estados Unidos, quem pilotaria o carro do Kubica e estrearia na Fórmula 1 seria um alemão, um tal de Sebastian Vettel, que vocês já devem ter ouvido falar. Um jovem prodígio alemão ali naquela época. E quis o destino que no ano seguinte, 2008, Grande Prêmio do Canadá, no mesmo local do grave acidente, o seu Robert Kubica fizesse a sua primeira e única pole position na Fórmula 1 e buscasse ali a sua primeira e única vitória na Fórmula 1, ainda correndo pela BMW Sauber. E esse é o nosso primeiro episódio da série Os Acidentes Mais Terríveis da História da Fórmula 1. Pessoal, eu deixo os comentários aí abaixo para vocês trazerem mais fatos, mais curiosidades sobre esses 5 acidentes que eu trouxe aqui no episódio de hoje. E é lógico, deixem aí mais sugestões de outros acidentes pra gente trazer aqui nos próximos episódios. Já vamos selecionar aí um top 5 aí pra eu trazer a história aqui pra vocês, contar um pouco de curiosidade sobre o que aconteceu no episódio 2 da série Os Acidentes Mais Terríveis da História da Fórmula 1. Valeu por ter assistido o vídeo, se curtiu, compartilha aí com a galera, deixa o like e nós vamos nos falando na sequência. Grande abraço pra todo mundo, até mais!